Ótimo. Então, boa noite a todos, aos presentes e àqueles que forem assistir pelo vídeo depois de gravado. O objetivo deste nosso encontro é falar sobre a metodologia Agile para as atividades vivenciais dos cursos dos 6 fundamentos do Pessoa 5.0. Eu não estou a enxergar ninguém, só estou vendo os slides, portanto, podem me interromper a qualquer momento, se quiserem fazer algum questionamento. Só peço que falem e não esperem que eu vos dê a palavra, porque, como eu disse, não, só vejo o slide. Não é? Bom, a primeira coisa que nós temos de reter é o que é isto do Agile. Agile virou uma buzzword, hoje todo mundo fala de Agile, muitas vezes sem grande propriedade, mas nós vemos desde a política, jornalismo, o RH, hoje tudo é Agile. E às vezes Agile é utilizado num sentido diferente do qual ele foi concebido. É um termo que já tem 20 anos, ele foi criado pelas pessoas que desenvolviam projetos do TI, e a ideia era simplificar os projetos, não necessariamente torná-los mais rápidos. Não é? Hoje fala-se muito no Agile como uma coisa rápida, e ela não é necessariamente rápida. Ela é, com toda a certeza, mais simples. E para desenvolver algo mais simples, dá muito mais trabalho do que desenvolver uma coisa complexa ou uma expressão prolixa. Não é? O Churchill, o estadista inglês, quando escrevia cartas mais longas, ele terminava sempre dizendo: e peço desculpa de não ter tido tempo para escrever uma carta mais curta. Dá mais trabalho e demora mais tempo escrever uma carta mais simples, mais curta. Então, o que é isso do Agile Mindset, ou mentalidade Agile, que nós vamos ter que seguir em todos os cursos dos 6 fundamentos, porque esse é um dos fundamentos. Nós não estamos a falar de um processo, nem de um método. Nós estamos a falar, basicamente, de uma cultura. Que é uma cultura baseada em alta performance, alta qualificação, empoderamento, simplicidade e flexibilidade. E tem alguns princípios que são princípios mandatórios do desenvolvimento dos cases práticos que vocês vão desenvolver para os vossos cursos. Não é? Nesses cases, vocês devem priorizar as pessoas e as relações entre as pessoas e a cadeia de valor do negócio em relação aos processos e às ferramentas. Devem fomentar a diversidade e criar ambientes interativos e colaborativos. Promover a flexibilidade, a simplicidade para atender às mudanças frequentes. Um dos conceitos que se fala no Agile é errar rápido para corrigir rápido. Segmentar os processos, cases que vocês vão desenvolver em pequenos ciclos de entregas, que são entregas mais frequentes e mais rápidas, exatamente para errar rápido e corrigir rápido. Para isso, vão ter que promover times de alta performance, multi-skills, auto-organizados e empoderados. E têm que envolver os vossos clientes internos ou os seus representantes, vocês depois vão ver que vão ter um representante, que é o Product Owner, em todas as etapas desse case. E tornar as oportunidades, desculpem, os erros em oportunidades de aprendizagem, mas sempre uma aprendizagem compartilhada entre os diversos membros. Então, se tiverem alguma dúvida sobre o que é um case Agile, ou um exercício Agile, ou uma estrutura Agile, é irem à fonte que é o Agile Mindset, não é? Que há de ser a mentalidade Agile. O objetivo é incentivar a criar inovações e soluções disruptivas. Quando nós vamos criar um case Agile ou um modelo de gestão Agile,
fazemos o percurso inverso da criação de um modelo de gestão tradicional. No modelo de gestão tradicional, nós começamos pela solução desenhada do topo para a base. É muito comum, quando nós vamos fazer estes exercícios de criação, de inovação na área Agile, termos as pessoas, enfim, mais ligadas aos modelos tradicionais, a quererem contribuir já com a solução final, dizendo o que é certo e o que é errado sobre a solução que nós estamos explorando. Então, no conceito tradicional, nós começamos sempre a partir da estratégia da organização ou da estratégia que fica subordinado a esse processo. A partir daí, há um centro de excelência que vai desenvolver a solução do ponto de vista técnico, não é? Depois daí desenvolve um suporte técnico, tecnológico e, finalmente, o gestor local implementa essa solução. Muitas vezes, quando nós vamos implementar a solução, o cliente final identifica que, de facto, ela não corresponde às suas necessidades e expectativas, não é? Porque é uma solução não testada. O desenvolvimento de um modelo de gestão Agile ou de um case Agile faz-se exatamente no sentido inverso. Nós começamos por identificar qual é a dor que torna necessário a solução que nós vamos desenhar. A dor há de ser a necessidade, aquilo que é mais premente, aquilo que realmente nos está a incomodar, que nos leva a criar uma solução. A partir daí, nós criamos um grupo informal, multi-skill, que nós chamamos de squad, para desenhar essa solução. Na sequência, criamos o protótipo da solução. Depois, criamos o produto mínimo viável, que é testado pelo cliente. E, finalmente, é que se desenvolve o suporte tecnológico. Então, quando chegamos com a solução para o cliente, já é uma solução que o cliente participou em todas as fases do processo, desde a identificação da necessidade dessa solução, da identificação da dor, até à participação em todo o processo criativo e de inovação próprio da gestão Agile. Então, realmente, este é um cuidado que vocês vão ter que ter, porque é muito frequente, quando nós vamos desenvolver esses cases Agile, aparecer logo a pessoa dizendo: não, mas eu tenho 30 anos de RH, eu tenho 30 anos de marketing, eu sei o que é correto um modelo de gestão de desempenho, eu sei o que é correto um modelo de marketing, etc., e então eu já estou aqui a adiantar que solução é que nós devemos desenhar. Isso é exatamente o inverso do que nós queremos com o Case Agile. O Case Agile nós não podemos partir para a solução, nós partimos da dor. E depois vamos usar um método, que eu já vou dizer qual é, para desenhar a solução que atenda, que é uma solução disruptiva, uma solução totalmente inovadora, e, portanto, não pode estar condicionada às nossas crenças e aos nossos conhecimentos anteriores. Então, para desenvolver esse case Agile, nós temos que constituir um laboratório vivencial, usando ou inspirado no Scrum. Não é? Scrum, a tradução para português é esquadrão, que também é uma palavra usada no rugby para mostrar aquele grupo compacto de jogadores que defendem uma determinada posição. Então, vamos começar por constituir o squad. O squad é a equipe de pessoas que constitui o Scrum, ok? Hoje também eu vejo com frequência, e isso o RH é de facto muito se proporciona esse tipo de situação, de continuar a fazer a mesma coisa com títulos e nomes diferentes, não é? Hoje se chama Squad a qualquer grupo de trabalho, não é? E Squad não é um grupo de trabalho como os outros, é um grupo de trabalho que tem algumas características específicas que nós temos que respeitar. Um dos princípios é ser uma equipe multi-skill, ok?
Se há um grupo de trabalho só de RH, ou só de TI, ou seja, o que for, não é com toda a certeza um squad. Um squad tem a característica de ter pessoas de várias áreas, desde a área do negócio, propriamente dito, das responsabilidades dos responsáveis pela estratégia, do RH, do TI, pessoas que têm interface com os clientes internos ou externos, e geralmente um squad é composto de 8 a 12 membros. Já vi alguns squads de 6, já vi alguns squads de 15, mas o de 8 a 12 é de facto o grupo que permite depois uma dinâmica mais interessante. Quando nós temos cases mais complexos, em que o tempo de desenvolvimento da solução é curto e o case tem uma complexidade, uma certa complexidade, nós constituímos uma tribo que é composta por vários squads que desenvolvem trabalhos que, no seu conjunto, atingem a mesma finalidade. Não é? Então, nós segmentamos os objetivos da solução que nós queremos produzir e atribuímos a cada uma das tribos, cada uma dos squads que constituem a tribo, exatamente essas tarefas diferenciadas. Todos os squads têm 2 líderes, que não são líderes hierárquicos, são líderes funcionais. Um é o Product Owner, que é o responsável pelo foco na superação das dores e pela visão do que se vai criar, define os requisitos do Product Backlog, que eu mais à frente vou dizer o que é. Então, o Product Owner, como diz o nome, é o representante do cliente. Muitas vezes nós não temos o cliente a participar do squad, mas temos lá o Product Owner que representa os interesses do cliente. Os interesses do cliente vão ser apresentados no Story e no Persona, que eu também mais adiante vou falar o que é. E temos o Scrum Master, que há de ser o líder que vai garantir que os ritos da metodologia ágil vão ser, de facto, seguidos. Não é? Estas funções podem ser rotativas pelos grupos. A pessoa que começa o trabalho do Squad como Product Owner pode ser substituída a qualquer momento, assim como o Scrum Master. Então, todas as pessoas do Squad que constituem esse grupo de trabalho devem estar capacitadas para poderem ser ou Product Owners ou Scrum Master. Quando tiverem alguma dúvida ou comentário, por favor, me interrompam. Não vou falar sozinho e não tenho a certeza se vamos adormecer até o final. Então, a primeira coisa que nós vamos ter que fazer para desenvolver um case Agile é definir um persona. O que é o persona? Persona há de ser uma figura imaginária para o qual nós vamos desenvolver a solução. Ok? No Pessoa 5.0, nós criamos 2 personas que vocês devem seguir nos vossos exercícios. Um persona é o do C-Level e outro é o do colaborador. E alguns podem questionar, então, por que não temos ali uma liderança intermediária entre o C-Level e o colaborador? Exatamente pela razão que eu disse. Essa posição intermediária seria uma destas funções de líder funcional, Product Owner ou Scrum Master, que é rotativo. Então, qualquer colaborador deve ter um perfil que lhe permita assumir esses cargos de liderança intermediária, Product Owner ou de Scrum Master. Muitos de vocês também devem questionar o seguinte, então, mas todas as organizações já funcionam assim, com esse modelo orgânico, em que está tudo definido como uma jornada de cliente ou jornada de execução e organizados em squads? Claro que não. A esmagadora maioria nem sequer tem grupos de trabalho
com este layout. E os que têm, geralmente, têm como grupos particulares dentro da estrutura hierárquica da organização, não é? Mas a ideia que nós desenvolvemos o Pessoa 5.0 é exatamente com o modelo de organização que nós queremos implementar. E o modelo de organização que nós queremos implementar é uma organização orgânica, composta por jornadas ou cadeias de valor e composta por squads, razão pela qual não existe o persona da liderança intermediária. Então, quando nós vamos definir um persona, que vocês já têm definido no PDI da Pessoa 5.0, nós vamos definir essa figura imaginária para a qual nós vamos desenvolver a solução, tendo em consideração que essa pessoa pensa e sente, o que ela vê, o que ela ouve, o que ela fala e faz, que nós sabemos que não é necessariamente a mesma coisa, quais são as dores que ela sente, ou seja, quais são, o que é que a está a incomodar e quais são as necessidades que essa pessoa quer ver resolvidas, quer ver atendidas. Se nós obedecermos a estas perguntas, nós podemos criar o persona com alguma facilidade. Para desenvolver esse mesmo case, para além do persona, e aqui está um exemplo de um persona que, por exemplo, nós usamos no treinamento do Agile Mindset. Não é? Nós definimos como um gerente de projetos, pós-graduado, nascido nos últimos anos da década de 70 até 1990, é uma pessoa multitarefas, que valoriza a influência, valoriza o feedback, é flexível, valoriza o lazer e o bem-estar, é conformista, é imediato, é ansioso. Isso, não respondendo de uma forma xiita àqueles conceitos que eu dei da construção do persona, nos dá uma ideia muito precisa da persona que nós queremos satisfazer essas necessidades. Então, nós vamos começar por criar o persona e vamos criar também um story, ou user story, que é a história que corresponde ao desejo desse persona. Não é? Quais são as características desse user story no modelo Invest do Michael? Tem de ser uma história independente de outras histórias. Portanto, não pode ser o primeiro capítulo de uma longa história. É uma história com princípio, meio e fim. Não é? É uma história que, no caso, é apenas um desejo. É o desejo do persona. Não é? Por isso, ela é apenas o ponto de partida para a solução. E isso, o próprio desejo, pode ser negociável ou pode ser questionável pelo squad, de acordo com outras premissas que o squad pode ter. Então, o story é o ponto de partida, não é o ponto de chegada da solução que o squad vai ter que desenvolver. Ela tem de ter valor para o negócio da empresa, portanto, não pode ser uma história banal, digamos assim, inconsequente. Ela deve ser definida no tempo, deve ser estimável, portanto, nós devemos saber a duração dessa história. Tem de ser necessariamente pequena, não pode ser uma longa história, e ela tem que permitir validar se a solução que nós vamos desenhar atende ou não aos critérios definidos pela própria história. Então, a história tem de ser testável, não é? Ela tem de nos dar elementos que nós, no final, quando desenvolvermos a solução, no case, nós possamos identificar se esse case atende ou não atende à história. Também, uma vez mais, nós temos aqui um exemplo de uma story que nós desenvolvemos exatamente no treinamento sobre o Agile Mindset. No caso, é uma história sobre o modelo de gestão de desempenho, que era aquilo que nós tínhamos proposto aos participantes do Squad, que era que eles desenhassem um modelo de gestão de desempenho, e aqui seriam as características que esse modelo de gestão de desempenho tinha que obedecer.
Repito, eu não estou a ser xiita no modelo, digamos assim, da aplicação dos conceitos do que é o persona ou do que é o user story. Aqui já é uma interpretação livre, porque a ideia não é que vocês se virem especialistas ou técnicos de design thinking ou qualquer outra das ferramentas, mas que vocês estejam de acordo com a mentalidade agile. Como eu disse, nós não estamos a falar de um processo, estamos a falar de uma cultura. E, portanto, isto é uma interpretação livre dessa cultura. Tradicionalmente, nós vamos desenvolver esses cases agile através de um outro processo de pensamento chamado design thinking. Design thinking também não é um processo. Também, desculpem, também não é uma metodologia, um método específico, digamos assim, uma metodologia específica. Ele é apenas uma forma de estimular o pensamento crítico e criativo, possibilitando a organização de ideias de modo a estimular tomadas de decisão e a busca de conhecimento. Portanto, não deve ser interpretado como uma ferramenta estanque, mas sim como uma forma de abordagem coletiva e colaborativa, de forma a reunir o máximo de perspectivas diferentes em pouco tempo. Tradicionalmente, o design thinking é composto por 5 grandes etapas. A empatia, onde nós entendemos as necessidades e as motivações dos outros. A definição do problema, onde nós delimitamos a principal oportunidade para o desenvolvimento da solução. A ideação, que é gerar ideias e como podem servir como soluções. A prototipização, que é como construir protótipos para tornar as ideias tangíveis. E, finalmente, a testagem ou a validação. Tudo isto, alguns teóricos agrupam em 3 grandes etapas, que seria a descoberta, a ideação e a experimentação. Tipicamente, o trabalho desse squad utiliza os ritos do Scrum. Não é? Os ritos do Scrum, como eu disse, são desenvolvidos pelo Squad, que é aquele grupo multi-skill de 8 a 12 membros, liderado por um Product Owner e por um Scrum Master. O Product Owner, no fundo, traça quais são as dores, quais são as demandas que o grupo terá que encontrar a solução através de um case. Essas demandas é aquilo que nós chamamos de Product Backlog. Esse Product Backlog é segmentado em várias atividades que depois são coordenadas pelo Scrum Master. Diariamente há sempre uma reunião onde se identificam os progressos que esse Scrum desenvolveu durante o dia, o que é que correu bem, o que é que correu mal, o que é que se pode fazer de diferente no dia seguinte. A partir daí nós vamos construindo o protótipo, depois o produto mínimo viável, até à construção do produto final, que é depois testado pelos clientes. Tudo isso que eu falei agora é o modelo tradicional. No entanto, nós no Pessoa 5.0 estamos a utilizar um modelo que é a interpretação destes conceitos tradicionais de uma forma que está absolutamente comprovada, porque ela já foi aplicada dezenas de vezes, sempre com um resultado muito positivo, fazendo um misto de algumas ferramentas agile com outras ferramentas ligadas à inovação, que nos ajudam, que nos facilitam este processo, sobretudo da idealização, e tornam todo este processo mais controlável e mais rápido. Não é? Então, os objetivos dessa metodologia, que se chama Laboratório Agile TX Lab, ou seja, Laboratório de Transformação Agile, visa desenvolver o protótipo
de uma estrutura organizacional ou de um modelo de gestão agile ou digital. Não é? E também a produção do Lean Canvas, do desenvolvimento e implementação desse produto mínimo viável, do protótipo dessa estrutura organizacional, desse modelo de gestão, para nós analisarmos a viabilidade desse protótipo e desse modelo, e desse produto mínimo viável que nós construímos. Então, essa metodologia ela é composta em 3 grandes etapas, que são basicamente as mesmas dos ritos do Scrum, ou seja, da disrupção, onde nós identificamos o porquê inovar, da transformação, o que inovar, e a execução, que é como inovar, que é a passagem já do protótipo para o produto mínimo viável e para o produto final. Nestas experiências pedagógicas que nós desenvolvemos, obviamente não temos tempo para chegar à execução, porque a execução geralmente obriga ao desenvolvimento de uma ferramenta de implementação, de um software, etc. E isso nós não conseguimos fazer em pouco tempo. Mesmo esta parte da disrupção e da transformação, ou seja, de chegarmos até ao produto mínimo viável, em média demora 12 horas. Eu acredito que vocês vão fazer cases mais curtos, até porque algumas das vossas aulas têm apenas 8 horas. Mas isto, como eu disse, isto não é nenhuma receita de bolo, isto é apenas um guideline para vocês obedecerem a essa mentalidade. Isto não é um processo rígido. Estou-lhes a dar algumas ferramentas que vocês vão usar na totalidade ou parcialmente. O importante é que vocês respeitem aquele primeiro slide, que é o slide da mentalidade agile. Não é? Então, vão ver que é uma metodologia que usa alguns conceitos do design thinking misturados com o pensamento lateral, que é uma metodologia de inovação ligada geralmente à publicidade, o Lean Canvas e o Kanban como ferramentas de controle depois do desenvolvimento da solução inovadora. Quais são os passos desse Scrum do laboratório do Agile TX Lab? Repito, são ritos próximos do Scrum tradicional, mas aqui utilizados de uma forma simplificada. Nós vamos começar por entregar aos participantes desse squad o persona, o story e os princípios do Agile Mindset. Tudo isso vocês já têm. O persona e o story vocês têm no vosso PDI da Pessoa 5.0, está lá publicado, e os princípios do Agile Mindset é o primeiro slide desta apresentação. Depois, a partir daí, vocês vão criar o Product Backlog, que é o registro das características, funcionalidades, tecnologias e requisitos que mais agregam valor para o persona, segmentados em itens de backlog, ou seja, os story points. Para isso, nós não vamos usar o pensamento lateral. Vamos usar outra ferramenta, que, como eu disse, é usada geralmente na inovação e na criatividade, muitas vezes relacionada à publicidade, marketing, etc., que é uma forma, na minha opinião, que permite uma abordagem mais rápida e mais consistente da criação do Product Backlog. Depois definem o Sprint Backlog, ou seja, vocês pegam nas características do produto e segmentam essas características do produto em subcategorias ou subcaracterísticas que depois vão distribuir pelos membros desse squad para que eles desenvolvam, para que eles desenhem o protótipo que vocês querem desenvolver, ok? Esse protótipo é como se vocês, por exemplo, no caso do exercício que nós fizemos com o Agile TX Lab do Agile Mindset, nós pegamos num sistema de gestão de desempenho, segmentámos nas grandes tarefas de um sistema de gestão de desempenho e distribuímos essas tarefas por pares ou grupos de 3 pessoas dos membros do squad e cada um deles escrevia como se fosse um manual relativo a essa parte do sistema de gestão de desempenho. E dessa forma nós criávamos o produto mínimo viável de um sistema de gestão de desempenho de uma forma segmentada.
A forma que nós temos de controlar isso é através do Kanban, que eu já vou dizer o que é, mas nós vamos chamar a cada uma dessas tarefas o Sprint Backlog. Como eu disse, no final de cada dia, nós fazemos uma reunião. Se fossem reuniões presenciais, nós recomendamos fazer essa reunião a pé, com uma duração máxima de 15 minutos, exatamente para que as pessoas não argumentem muito, apenas apresentam o que é que fizeram durante o dia, o que é que correu bem, o que é que correu mal, o que é que querem fazer diferente no dia seguinte. No final do dia, portanto, esse Product Backlog apresenta à tribo, no caso de vocês terem vários squads a trabalhar ao mesmo tempo, durante 5 minutos, exatamente os progressos e as dificuldades que fizeram durante o dia, e na sequência, portanto, essas tarefas que são os Sprint Backlog, permitem vocês desenharem o protótipo do modelo de gestão, no caso de vocês estarem a desenvolver um modelo de gestão. Na sequência de ter esse protótipo, vocês vão desenhar o Lean Canvas desse produto mínimo viável, que eu já vou dizer como é que se desenha, e aí depois cada Product Owner, cada squad, vai enviar o resultado desse protótipo para o monitor do curso, que são vocês, o protótipo desse modelo de gestão e do produto mínimo viável que desenharam, e depois o próprio monitor consolida esses documentos que ele vai receber de vários squads. Isto só acontece se vocês tiverem uma tribo com vários squads, senão o trabalho do squad é conclusivo, quando é um squad só, não é? Aí o monitor apresenta as conclusões 2 semanas depois da conclusão do vosso trabalho, da realização do curso, exatamente fazendo a síntese das conclusões apresentadas pelos diferentes squads que vocês consolidam e tornam tudo isso num produto final. Repito, estas 3 últimas etapas só se verificam se vocês trabalharem com uma tribo com vários squads. Se trabalharem apenas com um único squad, o trabalho do squad já é conclusivo. Quais são as ferramentas que nós vamos usar nesta metodologia do Agile TX Lab? Uma ferramenta de pensamento lateral, um conceito de Eduardo Bono, que visa estimular o pensamento crítico e a diversidade de perspectivas de forma inclusiva na criatividade e inovação. Vamos usar também o Lean Canvas, que é uma ferramenta de planejamento estratégico e conceptualização da solução, com avaliação de custos, timeline, etc. O Kanban, que nos permite registrar as atividades do laboratório através de uma simbologia visual e, desta forma, planejar melhor a atividade do grupo, eu diria planejar ao segundo a atividade do grupo. Se nós estivéssemos em sala, nós iríamos usar um banner, exatamente com este layout, este para a criação do Product Backlog, mas como nós não estamos no presencial, nós vamos usar uma planilha de Excel, que é exatamente a reprodução desse banner. Nós, no banner, usávamos post-its que íamos colar em cada uma destas colunas. A sequência do trabalho está numerada aqui nestas colunas. Essa é a sequência que nós vamos atribuir, vamos desenvolver. E, no caso da planilha, usamos cada célula como se fosse um post-it diferente. Ok? Então, o que é que consiste esta metodologia do pensamento lateral? No pensamento lateral, nós vamos atribuir tarefas diferentes a cada um dos squads, no caso nós temos vários squads. Uma vez mais, também estou aqui a dar o exemplo do exercício que nós fizemos para o Agile Mindset, que era da criação do modelo de gestão de desempenho Agile. Então, nós atribuímos ao squad número 1 que ele tinha que definir quem avalia quem, para isso ia usar post-its amarelos claros, ou seja, pintar de amarelo claro as células do Excel. Ia também desenvolver o modelo de definição de KPIs, o modelo de avaliações finais intermediárias
E depois o squad número 2 ia desenvolver um modelo de feedback, como corrigir e aprender com os erros, correção da subjetividade das avaliações e como estabelecer meritocracia. Ou seja, no conjunto dos dois squads nós tínhamos o desenho do protótipo do modelo de gestão de desempenho que nós queríamos criar. Para isso temos que atribuir papéis ao Scrum Master e ao Product Backlog. Para o Scrum Master, o que é que ele vai ter que fazer? Ele vai garantir que todos os participantes do squad cumpram as regras, nomeadamente o tema do exercício, a função de cada etapa do backlog, ou seja, de cada uma daquelas colunas, a duração dos tempos de intervenção. E aqui é muito importante, porque as pessoas têm a tendência a entrar em debate, a contra-argumentar as suas posições, e aqui elas vão ter 30 segundos para apresentar o seu ponto de vista e nunca podem rebater o ponto de vista dos outros. Portanto, é uma comunicação muito sintética e unilateral. Eles apresentam ao grupo o seu posicionamento, aquilo que têm que apresentar como sugestão, e não comentam as sugestões dos outros, nem reforçam o seu próprio argumento. Nos 30 segundos, eles têm que ser suficientemente claros e assertivos para transmitirem o que têm que transmitir. Quando o Scrum Master não está satisfeito com as intervenções do grupo, não é? Com as conclusões de cada uma das etapas, de cada uma daquelas colunas, ele deve fazer perguntas ao grupo que suscitem as respostas necessárias às conclusões de cada uma das etapas. Outra função dele é dar a palavra a cada participante. Portanto, geralmente isso faz-se em regime de rodízio, sempre pela mesma ordem. Também deve retirar a palavra a cada participante que não respeitar o tema do exercício, não respeitar a função de cada uma das colunas, não respeitar a duração da intervenção. Não é? Esse Scrum Master também pode intervir como um team member. Não é? No caso daquelas colunas que vocês viram naquela planilha que eu mostrei, nós vamos trabalhar cada uma das vertentes de análise de forma independente. A primeira vertente que nós vamos trabalhar são as informações, que é a coluna branca, não é? Que são aquilo que nós conhecemos sobre o assunto. Por exemplo, em relação àquele exercício que seria a criação do modelo de gestão de desempenho, aquilo que nós perguntamos às pessoas é que modelos de gestão de desempenho conhecem para cada uma daquelas 3 vertentes que o squad vai ter que desenvolver. Definição de KPIs, meritocracia, etc, etc. Aí é um posicionamento neutro e objetivo. Dizer, eu conheço a avaliação de 360 graus, eu conheço a avaliação hierárquica, conheço a avaliação 180 graus. Ninguém está a perguntar se é bom, se é ruim, se gosta, se não gosta. É apenas o que conhece. E essas informações são colocadas exatamente na coluna branca, não é? Que é o que está relacionado com factos e números objetivos. Esse tipo de posicionamento não permite interpretações nem opiniões. Os participantes podem solicitar informações a outro participante do tipo: mas em que organização é que você sabe que aplica essa metodologia? Ou em 360 graus, quem é que está envolvido nesse tipo de avaliação de 360 graus? Informações vocês podem pedir, mas não podem questionar. Dizer, não, mas está incompleto. Ou eu conheço um que é mais completo do que esse. Esse tipo de posicionamento não é bem-vindo, não é? Então, os factos podem ser verídicos, provados, ou podem ser aquilo que vocês consideram prováveis, não é? Aquilo que vocês julgam conhecer, mas podem não ter a certeza absoluta. Na sequência, passamos à coluna vermelha, que são as emoções, onde vocês apresentam a vossa visão emocional. Então, em relação àquilo que vocês conhecem do modelo
de gestão de desempenho que vocês traçaram na coluna branca, vocês vão dizer do que gostam e não gostam. Não precisam de se justificar. Dizer, eu não gosto nada de 360 graus. Isso, para mim, eu não queria. É horrível. E, com isso, vocês não estão a justificar o vosso posicionamento. Simplesmente estão a atribuir uma emoção, uma visão emocional negativa, não é? Essas emoções podem ser mais básicas, de simpatia, antipatia, etc. Podem ser também intuições mais complexas, dizer assim, eu acho que isso não vai dar certo. Cá para mim, essa solução era ideal. Repito, sem nunca justificar, apenas apresentando as vossas emoções. Na sequência, passamos à coluna preta, ou seja, os aspectos negativos. Aquilo que vocês vão identificar como a turma do jacaré. Aquilo que vocês acham que fazem com que cada um desses modelos que vocês conhecem possa não dar certo. E esse posicionamento está vinculado à cautela e ao cuidado que é necessário ter, não é? E está associado a um certo sentido de adequação que vocês depois vão ter que contornar quando desenharem a solução. Então, basicamente, vocês aí vão identificar os riscos, os perigos e os obstáculos de cada um dos modelos que vocês identificaram na coluna branca. Apontam os pontos fracos de uma ideia, dificuldades que precisam de ser superadas, identificam os elementos que podem causar falhas ou danos, e o propósito, como eu disse, é evitar o que pode dar errado. Então, passamos à coluna amarela, ou seja, aos aspectos positivos, que é exatamente o oposto da coluna preta, que são os negativos. Então, aí é um posicionamento otimista, não é? Mas o otimista fundamentado, não é o otimista alegre, sem grande justificativa. É aquele que tem bases sólidas para estar otimista. É aquilo que está associado à esperança e ao pensamento positivo. Ele é especulativo, no sentido que ele busca oportunidades, mas também é construtivo e criador, porque ele permite inovar e agregar valor, digamos assim, às informações que vocês tinham dito quando deram apenas as informações na coluna branca, não é? E geralmente está associada à operacionalidade, àquilo que faz com que as coisas aconteçam. Foca nos benefícios, com lógica, e a eficiência é a meta do pensamento amarelo. Partimos finalmente para o pensamento verde, ou seja, o pensamento criativo. Aqui vocês vão ser disruptivos, não é? Aqui vocês vão imaginar aqui o céu é o limite. Aqui vocês não precisam de ser muito fundamentados para ser criativos. Vocês podem propor coisas bizarras, coisas que nunca foram feitas, coisas que vocês imaginam que seria interessante serem criadas, independentemente se essa inovação que vocês estão a propor é fundada em algum modelo teórico, conceptual ou em alguma experiência prática anterior. Portanto, são novas ideias absolutamente criativas, em que vocês buscam alternativas aos modelos que vocês identificaram na coluna branca, não é? Portanto, vai além do óbvio, do satisfatório. Uma ideia pode dar origem a outra ideia. Não são permitidos também, uma vez mais, julgamentos. Aliás, em nada do pensamento lateral nós podemos fazer julgamentos. E, muitas vezes, o uso do humor e da provocação é uma parte importante deste pensamento criativo, porque ele ajuda a sair dos padrões tradicionais de pensamento. Tendo todo este trabalho de inovação, de criação do Product Backlog, ou seja, das características do modelo que vocês vão criar através desse case, nós temos que criar algumas conclusões, porque até agora há um monte de post-its cheio de ideias soltas que parece que não têm conexão nenhuma. Agora nós vamos lhe dar conexão, não é? E para isso vamos usar aquelas colunas azuis que garantem a disciplina de pensamento, não é?
sempre garantido o respeito de cada etapa, e nós vamos começar por fazer a conclusão das duas primeiras colunas, da coluna branca e da coluna vermelha. Ou seja, o que é que tem mais força daquelas informações que nós demos e que as pessoas gostam, ok? Então, nós temos várias informações e depois nas emoções, na coluna vermelha, algumas pessoas gostam de algum desses modelos de gestão conhecidos, outras não gostam. Nós vamos aproveitar só aquilo que as pessoas gostam. Depois vamos fazer o mesmo balanço entre a coluna preta e a coluna amarela, ou seja, entre os aspectos negativos e positivos. Então vamos ver quais são os aspectos positivos que não têm observações negativas, ou se nós aproveitarmos algumas dessas características positivas, terem atenção que devemos evitar os aspectos negativos que foram traçados na coluna preta, não é? Então, o final Product Backlog há de ser o balanço de 3 colunas. Dessa coluna que são as informações versus emoções, da coluna que são o negativo versus o positivo e da coluna verde, que é a inovação. Então, nós vamos aí desenvolver o Product Backlog, ou seja, as características do modelo que nós queremos inovar. Definindo as características, a funcionalidade desse modelo, que tecnologias é que usam, no caso de usar tecnologias, e quais são os requisitos que mais agregam valor para o cliente. Tudo isso segmentado em vários itens, que são os story points, que depois nos permite planejar o desenvolvimento da solução. O papel predominante do Scrum Master é exatamente fazer esta síntese, mas qualquer um pode ajudar a fazer essa síntese. Não precisa de ser o Scrum Master sozinho a fazer esta síntese. Sugestões para a duração da definição do Product Backlog. Cada membro do squad não deve ter mais do que 30 segundos para ter uma fala sobre cada uma das vertentes daquelas colunas lá do Product Backlog. E, no final, 2 minutos para cada participante falar sobre as conclusões do Product Backlog. Repito, isto não é matemática pura, vocês têm aqui um grande espaço de interpretação desta ferramenta e podem aplicá-la como quiserem. Acredito que vão aplicá-la de uma forma muito mais sintética do que esta, porque vocês não vão ter 12 horas para desenvolver o case. Então, tendo as características do produto, não é? Que essas características são as características, as funcionalidades, as tecnologias e os requisitos que mais agregam valor para o cliente, isto em relação ao case que vocês estão a construir, vocês vão colocar esses, que se fossem post-its, seriam colados aqui na coluna número 1. No caso, são células que vocês vão preencher na planilha e vocês vão colar aqui transpor da outra planilha para esta, aqui no Product Backlog e segmentar. Bom, segmentam isso em várias tarefas, não é? Nós podemos usar, por exemplo, o Trello para fazer isso, se não usássemos aqui a planilha de Excel, mas isso obrigava a que tivessem um curso para usar o Trello, não é? Às tantas nós íamos complicar em vez de simplificar. Assim, o Excel, ele é intuitivo, qualquer pessoa faz isso com maior simplicidade. Então, em relação às características desse Product Backlog, nós vamos segmentar em várias atividades que vão construir o protótipo, que é a solução. Passamos essas atividades aqui para a coluna amarela, do que é para fazer. E à medida que vocês vão fazendo cada uma dessas atividades, vão passando para a coluna verde, que é fazendo, enquanto estão fazendo essa atividade, passam essa célula para o fazendo, e quando concluem essa atividade, estão
no concluído. Isto é muito importante que vocês tenham uma disciplina do que é para fazer está no amarelo, do que está a ser feito naquele momento está no verde, e que no completo, quando está completo passa para o azul, porque senão este modelo não tem finalidade nenhuma, não é? Muitas vezes as pessoas simplificam e põem tudo no verde ou passam direto do amarelo para o azul. Isso não nos permite controlar de forma alguma o processo de construção do protótipo, não é? Então, este prototyping Kanban, ele permite fazer o planejamento de tudo que é necessário para desenvolver o desenho do protótipo da gestão, não é? Isso permite-nos priorizar o que é mais crítico para cada desenvolvimento, definir cada tarefa do desenvolvimento em cada etapa, não é? Vocês, em cada célula, devem descrever a tarefa, a integração entre tarefas. Eu estou numa conferência, alguma coisa urgente. A responsabilidade e duração. Você viu a mensagem que eu te mandei, né? Em relação às conclusões, vocês devem respeitar exatamente todas as características do backlog. Se vocês definirem exatamente cada uma das tarefas pelo conteúdo da tarefa, quem é responsável pela tarefa e a duração que a tarefa tem, antes de começar a desenvolver o protótipo, vocês sabem exatamente o tempo que vão demorar a desenvolver o protótipo. Isso também é um aspecto importante. Esse tempo não é um chute, nem é mais ou menos. Tem de ser desenvolvido até um minuto. Recordo, no último exercício que nós fizemos, eu perguntar, nós tínhamos exatamente, faltava-nos 1 hora para terminar o exercício, eu perguntei a um dos grupos, ele disse, nós precisamos de mais 2 minutos. E não era mais ou menos 2 minutos, era rigorosamente 2 minutos. Não é? Como eu disse, todas as tarefas começam pela coluna do fazer, depois, à medida que estão sendo feitas, passam para a coluna do fazer e, finalmente, para a coluna do feito. E até que chegamos ao produto mínimo viável usando o Lean Canvas. Acredito que nos vossos cases, dos vossos exercícios, vocês nunca vão chegar a esta fase, porque ela demora algum tempo e acredito que isso não seja o objetivo dos vossos cases, fazer, digamos assim, o processo da criação do modelo Agile até ao produto mínimo viável. Acredito que vocês vão ficar pelo protótipo. Mas, se quiserem chegar até ao produto mínimo viável, fica aqui a dica e fica aqui uma ferramenta. Repito, acredito que nenhum de vocês vai usar nos cases dos vossos cursos. Aqui também, uma vez mais, é uma interpretação livre do que é um Lean Canvas. Estas colunas que estão aqui são aproximadamente o modelo tradicional, mas têm aqui alguma inovação. A sequência é exatamente a sequência dos números que estão aqui neste painel e que vocês vão usar essa sequência na planilha de Excel, que também vão receber. Então, esse Lean Canvas, o que é que ele nos vai permitir identificar? Quais são as principais necessidades que o produto mínimo viável pretende resolver? Nós já temos isso descrito lá atrás no Product Backlog. Quais são os clientes internos e externos que esse produto mínimo viável vai atender e como é que nós caracterizamos, segmentamos esses clientes internos e externos? Quais são esses diferenciais, nós chamamos de Unique Value Proposition, quais são as principais características e fatores de diferenciação desse produto mínimo viável que atendem às necessidades e expectativas dos clientes internos e externos. Vamos depois identificar funcionalidades que também já estão definidas no Product Backlog, lá atrás. Por isso é que é bom que vocês façam, usem a metodologia rigorosamente desde o início, porque depois não têm retrabalho quando chegam aqui nesta etapa. Vão buscar lá atrás o preenchimento destas colunas que já está pronto. Não é? Então, essas funcionalidades são quais as funcionalidades essenciais do produto mínimo viável.
Pois os recursos, que recursos humanos e tecnológicos são necessários para o desenvolvimento do produto mínimo viável, como, por exemplo, a constituição do SCAD, a aquisição de software, licenciamento de softwares de internet, a utilização de equipamentos, de mobile, etc. Sabendo quais são os recursos, é fácil nós vermos os investimentos necessários, não é? Aí nós vemos o número de pessoas alocadas ao projeto, o valor hora, o valor dos licenciamentos dos softwares, dos aluguéis de salas, calculamos o investimento. Depois vamos criar a timeline do desenvolvimento do projeto, não é? Que é o planejamento cronológico e temporal das diversas etapas para a criação de produto mínimo viável. Identificamos também o valor agregado, ou seja, o valor que esse produto mínimo viável é percebido pelos clientes, não aquele que nós percebemos, não aquele que é a nossa intenção, mas aquele que os clientes realmente reconhecem. E, finalmente, identificamos porque é que o cliente, de acordo com esse valor, não pode viver sem este case que nós desenvolvemos, este case que nós criamos. Ok? É aquilo que se chama a singularidade. Porque se ele pode viver sem isto, não vamos criar. É simples. Não é? Bom, para isso vamos usar aqui no Lean Canvas exatamente as mesmas cores que nós usamos lá atrás e que eu identifiquei quando distribuí as tarefas para cada um dos squads. Para isso, nós vamos entregar, por exemplo, ao Product Owner alguns destes slides para ele saber exatamente as regras do jogo. Para ele ter o persona descrito, para ele ter o story descrito, para ele ter os princípios do Agile Mindset, porque é isso que ele vai ter que zelar ao longo de todo o exercício. E vamos entregar também alguns slides para o Scrum Master, para que ele zele exatamente pelos ritos que nós queremos desenvolver. Constituição do Square, uma vez mais princípios do Agile Mindset, que todos têm que obedecer. Depois o passo a passo dos ritos do Scrum, que ele vai ter que desenvolver, não é? E basicamente é isso. Bom, eu deixo aqui, deixa-me ver. No final, não, desculpem, durante o exercício, os Scrum Masters e os Product Owners podem comunicar uns com os outros, ok? E, portanto, essa interatividade nós não vamos limitar, antes pelo contrário, vamos estimular a que seja um trabalho colaborativo também entre squads diferentes, no caso de nós termos squads diferentes. E assim, rapidamente, esta é a metodologia Agile para criar cases baseados no conceito, nos ritos do Scrum, nos ritos usando ferramentas Agile e usando a mentalidade Agile. Mas o mais importante de tudo não é que vocês sigam exatamente todos estes passos a passos dos ritos do Scrum, mas que vocês usem a mentalidade Agile, que é o primeiro slide que eu apresentei. Se vocês respeitarem rigorosamente esse primeiro slide, eu já fico muito feliz. Não sei se ainda estão aí, já adormeceram. Acho que o Bernardo está com a mão levantada, Francisco. Sim, fique à vontade, Bernardo. Pode falar. Parabéns aí, Pedro, pela aula. Muito bem resumido aí o que é o Agile Mindset e as ferramentas. Minha pergunta é sobre o case, né? Você falou de um case, de um modelo de gestão de desempenho, um produto que deveria ser construído nesse período de tempo. Para todos os cursos, a gente deveria usar esse mesmo case. Pergunta número 1. Pergunta número 2, a gente sempre tem que desenhar um produto
independente do tema? Sim, para cada... Não, o case da gestão de desempenho foi construído exclusivamente para o primeiro curso, que era do Agile Mindset, ok? Tá. O que todos os grupos devem usar é o mesmo persona e o mesmo story, que é o que está no PDI da pessoa 5.0. Nós temos lá 2 personas, o persona C-Level e o persona colaborador, e para cada um deles tem um story, ou seja, um contexto que nós respeitamos. E isso eu sugiro que cada um de vocês continue a respeitar nos cases que vocês vão desenvolver o que está dito lá no PDI Pessoa 5.0. Ok, e aí a gente deve definir, então, que produto que teria mais similaridade com o tema que a gente está ministrando, é isso? Exatamente. Repare, pode não ser um produto, eu acredito que seja uma solução. Quando vocês estão, por exemplo, em encaminhamento social, provavelmente vão encontrar uma solução de encaminhamento social, não um software, não necessariamente um modelo de gestão, mas uma solução, por exemplo, para as pessoas que são as sedentárias com a transformação digital. Então, essa solução é o case, por exemplo, que o grupo de encaminhamento social pode ter como case de trabalho. Para isso, pode usar esta metodologia para construir essa solução. Entendi. E aí nós, como professores, a gente leva essa sugestão de solução para a turma, certo? Exatamente. Quando vocês constroem um story, é o desejo que o persona tem dessa solução que vocês estão pedindo para o grupo encontrar. Agora, qual é a nossa tendência? A nossa tendência é dizer, olha, a solução das pessoas sedentárias é criar aqui sei lá, um centro de recolocação ou um centro de treinamento de novas competências. É isso que nós não podemos fazer. Nós não podemos nos antecipar à solução que o grupo vai criar. Nós temos que dar um espaço aberto para que o grupo crie a solução de forma totalmente disruptiva. Não é? Mesmo que essa solução, à partida, nos possa parecer absurda. Ok? E mesmo que nós, à partida, vamos já dizer assim, não, eu sou expert nessa matéria, eu tenho 40 anos de profissão, eu sei exatamente o que é que se pode e deve fazer para recolocação dessas pessoas ex-sedentárias. Mas não é essa a metodologia Agile. A metodologia Agile é gerar a criatividade, gerar a construção colaborativa e disruptiva. Portanto, pode ser uma solução totalmente nova e que, para o especialista, possa parecer até uma solução sem nexo. Ok. Ari? Obrigado. Pedro, se fizermos uma correlação da metodologia, da utilização para com as diversas áreas aí de domínio de uma pessoa 5.0, poderíamos dizer que a aplicação mais ampla, mais facilmente, poderia se dar, por exemplo, lá em gestão de mudanças, mudança de cultura, creio também que mais facilmente, talvez alguma dificuldade maior para os contratos de encaminhamento social. Faz sentido isso? Ou seja, facilidade maior ou menor com uma ou outra área de domínio? Não, eu acredito que a metodologia se aplica a qualquer solução que nós queremos criar. Não é? Não há nenhuma área onde ela se aplique, tenha mais aderência do que em outra. Não é? Nós podemos... O que é que nós queremos? Queremos gerir conflitos, queremos
fazer encaminhamento social, queremos redesenhar a cultura, são tudo soluções que esta metodologia nos ajuda a criar uma solução, não é? Não estou a ver nenhuma em que ela tenha mais aderência, nenhum campo que ela tenha mais aderência do que em outro, não é? Eu até pensei em gestão de conflitos, que a gente tem trabalhado, e aí eu fiquei pensando na dependência que a gente tinha, ou tenha, ou desejaria ter da outra parte, né, com quem estamos negociando, enfim. E até que ponto a utilização seria favorável ou mais difícil de aplicá-la. Foi o que eu pensei. A minha experiência é que ela tem exatamente a mesma aderência quando buscamos qualquer solução de gestão, seja ela qual for. O Brunini levantou a mão, Brunini. Obrigado, Pedro, na Pedro. verdade... Perdão. Obrigado. Desculpa. Você segue. Tá, ok. Pedro, na verdade é uma pergunta que foge um pouco ao propósito de prepararmos materiais, cases, para o curso em si. Mas dentro do elemento, do fundamento 6, encaminhamento social, uma das ideias que começou a brotar e está dando frutos, né, é o chamado orientação e encaminhamento, perdão, Centro de Orientações e Encaminhamentos. Tá? Veja, o Centro de Orientações e Encaminhamentos não necessariamente é parte do curso em si, mas é parte, sim, de um projeto dentro do encaminhamento social. Nós estamos, nesse momento, nos preocupando muito mais com a elaboração do curso, tá? Para o C-Level. Tá? Mas, a reboque, está vendo aí o Centro de Orientações e Encaminhamentos. Uma ideia que surgiu e que não temos, as peças estão soltas, precisamos usar. Esta metodologia, ou esta filosofia, ou esta cultura, poderia eventualmente ser utilizada também na composição desse centro de orientações e encaminhamentos. Sim ou não? Sim, sem dúvida. Inclusive, pode usar os SQUED, os participantes do curso, para eles desenharem esse centro de encaminhamento. Quais são as funcionalidades que esse centro deve ter, qual é a composição que esse centro deve ter, quais são os resultados que esse centro deva apresentar. Então, pode partir isso. O story, digamos assim, que vai construir, são os são os desejos, ok? São aquilo que, à partida, tem como desejo desse centro de encaminhamento. E depois pede ao grupo, para o grupo desenhar como deve ser esse centro de encaminhamento, a partir dos desejos. Como eu disse, o desejo é o ponto de partida, não é o ponto de chegada. Então, o grupo provavelmente vai surpreendê-los com funcionalidades que não imaginaram, com características que não imaginaram, com formas de atingir o resultado que também não imaginaram. Esse é o interesse de usar essa metodologia, é provocar essa criatividade, provocar essa inovação. Então, o story pode ser exatamente tudo que já tem definido que deve ser esse centro de encaminhamento. Portanto, não vão perguntar às pessoas se é preciso ou não é preciso centro de encaminhamento. Não é isso. Já partimos, o desejo é que é o desejo de criar o centro de encaminhamento. Agora, como deve ser esse centro de encaminhamento, deixa o SQUED dizer isso para vocês. Está claro. Ok, Pedro. Pedro, eu tenho uma dúvida em relação ao conteúdo por exemplo, eu vou fazer a parte de cultura dentro no que tange a cultura digital, né? E aí o Almiro vai fazer a parte de cultura tradicional e depois vai fazer change management no final para, enfim, como implantar essa cultura. E é assim, nós temos lá no PDI os personas, os stories, tudo já definido. E dentro do PDI nós definimos o que seriam os pilares de uma cultura digital
segundo pesquisas, enfim, relevantes aí né, da academia e grandes consultorias e tudo mais, que são aqueles 7 pilares que está lá no PDI. Eu estou tendo um pouco de dificuldade, e aí como que eu estou montando o material? Com base nesses 7 pilares, eu criei um material que é basicamente expositivo, com discussões, brainstormings, pequenos vídeos ilustrativos, coisas nesse sentido, então há uma certa interação, mas eu estou tendo um pouco de dificuldade de aplicar a metodologia nesse meu conteúdo. Então, assim, pelo que eu estou entendendo, eu teria que interagir, fazer todo esse trabalho de pensamento lateral e tudo que você colocou, para chegar no que seria uma cultura digital de acordo com essas pessoas que estão no curso, para aí, então, eu desenvolver alguma coisa. Então, eu estou meio perdido, né, nessa questão, assim, porque isso invalida todo o material que eu tenho. Eu teria que entrar no curso com uma página em branco e descobrir com eles o que eles acham que seria uma cultura digital. E talvez cheguem em outros pilares que não sejam esses que a gente tem aqui. Isso eu não estou entendendo, eu estou um pouco perdido nesse aspecto. Não, Robson, eu não vejo necessidade de partir de uma folha em branco, ok? Você já definiu o que é uma cultura digital, ok? Já definiu quais são os parâmetros dessa cultura digital. Mas você pode criar um ambiente agile de inovação, criatividade e reflexão sobre essas características de uma cultura digital, pedindo, por exemplo, para eles fazerem um plano de transformação de uma cultura tradicional para uma cultura digital, uma cultura agile e digital. Então, você tem toda essa parte conceptual preparada, ótimo, não tem que mudar absolutamente nada. E no caso do exercício, seria eles desenharem um plano de transformação da cultura tradicional para a cultura digital. Uma sugestão. E seria essa parte, Francisco, a última parte do Almiro, né? Onde ele vai falar de change management, talvez aí poderia se aplicar, né? Exatamente. Em vez de ser o Almir a dizer como se faz o change management, perguntar para eles como é que se faz o change management. Tá. E talvez não precise cobrir, porque vocês foram bastante, assim, o documento ficou muito rico com ações de desenvolvimento para a cultura agile, né, para a cultura ágil, né, ou Digital. digital. Então, você pode não cobrir todos aqueles itens para abrir um espaço para ter esse exercício. E aí, não sei como que vocês encaixariam esse exercício com o pessoal, mas eles trabalhando nesse desenho de como aplicar parte daquilo, entendeu? Algo assim. Vocês não iam perguntar a eles o que é que eles entendem por cultura digital. Iam perguntar como é que se implementa essa cultura digital que vocês definiram. Acho que aí muda bastante o timing, né, Francisco? Assim, precisa ter espaço demora tempo. porque além de criar, né, o produto, né, final que a gente quer criar com o exercício, é ensiná-los o que é o exercício. Tudo isso que o Pedro falou aqui para nós é ter que repassar isso para cada uma dessas turmas. E aí, assim... Isso de fato é uma atividade consumidora de tempo e de você checar se a pessoa está entendendo o seu papel nesse contexto, né? E ele ler o slide e dizer, sei, entendi, estou praticando, tem uma distância aí, né? Tem uma distância. O que é que eu recomendo? Vocês façam só o protótipo backlog, usando o pensamento lateral. Não precisam desenvolver o protótipo até o final. Se definirem o Product Backlog, já é muito bom. Porque a questão é o seguinte, nós não podemos estar a dizer às pessoas que um dos 6 pilares é o Agile Mindset e depois dizer, agora nós vivemos bem sem o Agile Mindset. Essa é a razão que estamos hoje aqui, para ser consistentes com a nossa
com o nosso posicionamento, né? Teria que ver até que ponto a gente consegue, seguindo a metodologia que o Pedro falou, né? Não dá para fazer todas as etapas, então vamos até onde a gente entende que dá. É um exercício de aplicação da metodologia. No caso do Agile Text Lab, a gente fez um exercício chegando até o MVP, mas o objetivo não era o MVP, o objetivo era aprender o uso da metodologia. Então, é isso que eu acho que precisaria, numa forma como a gente pensa, né? Vou transmitir tudo isso, o cara vai pegar tudo isso e vai pensar como aplicar. É conceito, é fundamento e tal. Aqui é a metodologia. Aí, não sei, Pedro, quanto que para, por exemplo, cultura, eventualmente mudança, e aí o Bernardo está na sala e tem uma certa experiência, né, com o Agile também, a gente consegue isto, né? Mas como você falou, né? O que você acha, Bernardo? Antes do Ari, deixa eu passar a palavra para o Bernardo um pouquinho. Eu acho que eu vivo o mesmo dilema do Robson. A parte de mudança, ela é bastante conceitual, né? E eu só consigo tentar encaixar uma solução em algum produto que traduza alguma solução que traduza esses conceitos para a prática, mas ainda não consigo visualizar. Acho que preciso refletir um pouco. Eu acho que faz sentido a gente checar através dessa solução o entendimento dos conceitos, ou talvez eu realmente preciso pensar, não estou pronto para essa resposta, mas me dá também a mesma sensação que o Robson tem, de muito conceito de mudança e como que a gente aplica isso para construir junto com o time, né? Eu queria ouvir o Augusto. O Augusto está com 2 cursos, né, Augusto? Sim. Conta um pouquinho para nós sua percepção. O curso de conflitos, ele está praticamente pronto, né? Eu, inclusive, criei cases já para que sejam feitos exercícios. E esses cases foram baseados inicialmente no seguinte pensamento, né? Eu tenho 2 grupos, cada um recebe uma story diferente, eles se reúnem, se preparam, depois vêm para uma sala comum, eles vão, na verdade, eles têm interesses diferentes, vão discutir para que se gere ali um conflito e a gente possa estudar. E eu tenho um primeiro case que acontece isso e um segundo case onde eles têm maior facilidade para chegar em um acordo, né? Eu estou pensando aqui, enquanto o Pedro falava, como aplicar isso, usando a mudar esses cases, na verdade, para aplicar um pouco da metodologia, né? O outro curso de autodesenvolvimento, eu ainda não pensei nessa parte prática. Então, eu exatamente estava guardando essa aula de hoje para pensar nisso, que vai ter um pouquinho mais de tempo também para ser desenvolvido, né? Agora, de conflitos, eu teria que trabalhar um pouquinho essa questão de aplicar um pouquinho essa metodologia ágil nesse trabalho que eles vão fazer, principalmente os grupos separados, né? Na hora que eles se encontram para discutir os assuntos, aí fica um pouco mais difícil. O que é importante, Augusto, que nós já falamos, é diferente fazer dinâmica de grupos de usar os ritos do Scrum. Sim, exatamente. Okay? Chamar-se squad ao grupo, dizer que estamos a fazer um trabalho agile, fazendo a velha dinâmica de grupos, não tem nada a ver com o Agile Mindset. O Agile Mindset obedece a estes ritos e os squads obedecem a estas características, multi-skill, com o Product Owner, com o Scrum Master, enfim. É importante nós retermos isso, porque nisso é aquilo que eu mais vejo hoje nas organizações, pega num grupo de trabalho e é squad. É o squad do RH, é tudo igual, é só RH lá dentro. Então não é squad, é só RH lá dentro. Não é multi-skill. Não. Se nós vamos fazer uma aula expositiva, nós não estamos a empoderar a classe, nós estamos a empoderar o grupo. Nós estamos a gerar disrupção no grupo, não é?
Não tem nada a ver com o Agile Mindset. A grande questão que, pelo menos eu e o Francisco discutimos logo aqui numa fase intermediária, foi se faz sentido dizer que há 6 fundamentos, não é? E esses fundamentos não têm nada a ver uns com os outros. Então, eu, por exemplo, vou fazer um exercício do Agile Mindset baseado na resistência à mudança. Não faz sentido. Se dos fundamentos é exatamente incentivar a gestão da mudança, eu não posso incentivar resistência à mudança no meu curso. Estão vendo? Também não faz sentido aparecer com uma solução pronta, dizer, nós já pensámos em tudo, vocês estão aqui para ser receptivos. Porque isso depois entramos em inconsistência dos 6 fundamentos, não é? Agora, eu, pessoalmente, daquilo que é a minha experiência, para que é que isto serve? Isto serve para encontrar soluções. Mesmo que vocês tenham uma parte conceptual robusta, bem fundamentada, etc., que eu acho ótimo isso, nada contra isso, tem sempre algum espaço, demora tempo, não é? Mas tem sempre algum espaço para criar um case que vocês vão pedir uma solução que vocês não apresentaram. Por exemplo, dei o exemplo do encaminhamento social. Os mentores desse fundamento, eles já têm uma ideia que é criar um centro exatamente de encaminhamento. Tudo bem, não vamos perguntar às pessoas se deve ou não deve ser criado um centro de encaminhamento, mas podemos criar às pessoas quais são as características que esse centro deva ter, como é que esse centro pode ser criado. Há sempre um espaço para isso. Da mesma forma que a cultura, que o Robson falou, já tem um modelo que é a cultura digital, nós podemos perguntar às pessoas como é que se faz a transição da cultura atual para essa cultura. Não é? Eu acredito, resistência à mudança, a mesma coisa. Não é? Nós podemos isolar um desafio, não é? E pedir às pessoas uma solução para esse desafio. Esse é o case prático. E aí eu acho que garantimos a tal abordagem consistente. O que é que eu disse em relação ao primeiro slide? O primeiro slide é o mais importante. E o que é que nós vamos trabalhar? Esse grupo de trabalho, que são os nossos alunos, multi-skill, ele vai ser com toda a certeza. Nós não vamos ter pessoas só com um perfil, vai ser... Agora, ele tem que estar empoderado, nós temos que lhes dar poder para que eles conduzam parte da solução. Ele tem que ser um trabalho colaborativo, eles não são espectadores, não estão na plateia a assistir à nossa aula, à nossa exposição. Eles têm de ser disruptivos, têm que propor soluções inovadoras, não é? E têm que usar os ritos que são característicos do Agile e do Scrum como exercício prático daquilo que nós acreditamos ser um dos fundamentos que as pessoas devem seguir. Então, vamos dizer, olha, o Agile foi muito bonito, mas já acabou. Agora senta aí, fica calado, que eu vou dizer o que é que você tem que pensar sobre, sei lá, conflitos, o que é que você tem que pensar sobre gestão de mudança, etc. E a ideia é manter a mesma dinâmica de inovação, criatividade, disrupção, empoderamento, etc. Acho que a Milka ia fazendo uma colocação. Desculpa, Milka, não... Não, Pedro, não sei se eu entendi bem. Eu estou trabalhando com o Ari e com o Augusto em gestão de conflitos. Você disse que a gente tem que seguir os personas que foram criados, certo? Certo. Eu posso pegar uma dor, né, deles e criar uma situação que gere um conflito. Eu estou viajando? Não. Repare, isto serve para encontrar soluções, ok? Uhum. Seja que solução for. Você pode querer uma solução
para uma dor. Pode construir um case usando exatamente toda esta metodologia para encontrar uma solução para essa dor específica. Por que não? Uhum. Isto gera soluções, ok? Sejam elas quais forem. Vocês não têm a vossa apresentação de tal forma completa, blindada, que não tenham espaço para pedir uma solução aos participantes do curso, com certeza que têm. E isso é que vai dar origem ao tal exercício prático. Não é? Uhum. É pedir a solução para o problema, que vocês não têm solução. Obrigada. Obrigado. Ari, você tinha uma colocação? Rapidíssimo. Com base nesse encontro aqui e dado a relevância dele para os cursos, né, que virão, faria sentido admitir uma aula gravada onde se pegasse parte disso tudo, e agora com o Pedro, nesse finalzinho, falou aí de trabalhar até com exemplo, etc., provocada pela Milka, isso pudesse facilitar, e a pessoa assistisse antes, e, consequentemente, ela chegaria lá minimamente já preparada, dizendo que, o tanto quanto possível, isso seria trabalhado no curso. Será que isso poderia ajudar? Penso eu que sim. Ari, eu acho que isso era introduzir um pouco o ruído na finalidade de cada um dos cursos, ok? O primeiro curso tem por finalidade aprenderem o que é o Agile Mindset e os ritos do Scrum, ok? No primeiro curso tinha sentido que as pessoas soubessem o passo a passo e usar a metodologia, etc. Aqui, nós não vamos... O objetivo dos vossos cursos não é aprender o Agile Mindset, ok? O objetivo dos vossos cursos é vocês não estarem desalinhados do Agile Mindset. É vocês respeitarem o espírito do Agile Mindset. Não necessariamente o passo a passo do Scrum, não necessariamente o passo a passo do pensamento lateral, ok? Agora, o que vocês não podem é... Vem um fundamento que diz, bom, agora vocês vão ser empoderados, agora vocês vão fazer um trabalho colaborativo, agora vocês vão ter espaço para inovação. E depois vem o curso seguinte e diz assim, olha, meus amigos, quem fala aqui é o monitor, eu já pensei em tudo, isto é assim, assim, assim que se faz a gestão de conflitos, etc. E quem não entendeu, que leia a bibliografia anexa. É a antítese do que é o Agile. Isso é que nós não podemos ter estas duas abordagens desconexas. Agora, se vocês criam um espaço em que convidam as pessoas a refletir e apresentar uma solução sobre os problemas que vocês trouxeram para eles. Se essa abordagem deles passa por uma atividade que seja colaborativa, que seja disruptiva, que utilize os conceitos, repito, do primeiro slide. Vocês não estão a ir contra a mentalidade Agile. Estão a seguir os ritos do Agile? Não, mas esse não é o propósito. Eu dei-lhes as ferramentas para vocês saberem quais são as ferramentas que existem e quais são, digamos assim, o processo consistente, coerente. Mas eu já fico muito feliz se usarem só o primeiro slide como aquilo que é a doutrina que vocês não podem fugir, não é? Fugir do primeiro slide é imperdoável. Dos outros, é uma interpretação livre vossa. Porque quem quer aprender os ritos do Agile tem o primeiro curso gravado. Faz o primeiro curso. Mas o objetivo do vosso curso não é aprender os ritos do Agile, ok? Então, todos gravaram aqueles pontos
do slide 1 que o Pedro comentou, ou quer que ele projete o slide 1 novamente? Puder mandar, Francisco, depois no nosso e-mail? Sim, a gente vai mandar, com certeza sim. Essa apresentação do Pedro inteirinha, né, Pedro? Sim, sim, claro. Vocês terão acesso a ela, sem dúvida. Quem fez o outro curso, estão vendo o slide, não? Isso, agora o slide aí, isso é importante. Estamos, sim. Então, isto é que eu acho que temos que ser xiitas nestes pontos. Não é? Portanto, estamos a falar de uma equipa de alta performance, alta qualificação, empoderamento, simplicidade e flexibilidade. As pessoas e a cadeia de valor deve ser privilegiada sobre processos e ferramentas. Se vocês vão dar receita de bolo nos vossos cursos sobre cultura, sobre conflitos, sobre o que for, é contra o Agile Mindset. Não aceita a receita de bolo. Ô Pedro, Okay? o que me parece assim é que assim, para que a gente consiga, enfim, implantar ou passar essa cultura de Agile Mindset para as pessoas, o trabalho todo que a gente está fazendo aqui com todos esses cursos, na verdade, é de criar repertório para essas pessoas, porque a gente só vai conseguir criar uma equipe de alta performance se nós tivermos equipes que pensem diferente, que conheçam metodologias de gestão de mudança, que conheçam um pouco de tecnologia, conheçam conflitos e conheçam, enfim, todos esses 6 fundamentos que a gente tem, 6 pilares que a gente tem, né, os fundamentos, são repertório que a gente está aumentando nessas pessoas. E aí, se ao final de cada curso desses as pessoas absorverem esse repertório, com certeza, ou muito provavelmente, elas vão estar aptas a, enfim, a abarcar essa cultura de Agile Mindset. E aí, sim, esse último slide, ele se encaixa perfeitamente, né? Eu acho que... Mas, Robson, você veja, aquele exercício que nós fizemos da gestão de desempenho. Uhum. Quem dos que participaram, quantos é que conheciam os modelos de gestão de desempenho? Uma pequena minoria. Sim. No entanto, todos participaram de igual para igual na construção do modelo de gestão de desempenho. Portanto, na construção do modelo cultural digital ou na construção do modelo de gestão de conflitos, ou seja, do que for, usando os conceitos Agile, todos estão em igualdade de circunstâncias para construir esse modelo. Não há pré-requisitos. Francisco, tentando ajudar, o Minarelli está com a mão levantada há tempo aí já. Opa, Minarelli, por favor. Nós estamos preparando um curso para pessoas que vão cuidar do encaminhamento, vão cuidar das pessoas que vão sobrar da transformação digital. E até onde nós caminhamos, eu estou percebendo, não sei se estou certo, que é um curso aberto. Se é um curso aberto, tem a variedade de pessoas que fazem o squad, que permite trabalhar naquilo que precisa ser feito para processar o encaminhamento, que é o chamado Centro de Orientação e Encaminhamentos. Então, o curso vai contemplar esse exercício, vai colher pontos de vista, vai criar um modelo. Esse não é o único curso. A cada curso que for realizado, fechado ou aberto, se cria um novo modelo de Centro de Orientação e Encaminhamentos. Sim. E isso pode ajudar a que vocês estejam sempre a enriquecer o primeiro modelo com novos contributos. Nós, por exemplo, em relação ao Agile TX Level, usamos o mesmo exercício de gestão de desempenho, já o fizemos 4 vezes aqui com o Instituto Micropower, em outros lugares já fiz outras vezes também, e cada vez o modelo de gestão de desempenho é totalmente distinto dos outros. Agora, tudo isso pode contribuir para um modelo mais consistente, mais sólido, mais contributivo. Por isso é que tem aquela parte final que o monitor do curso vai integrar esses contributos gerados pelo Squad. Então, acredito que no vosso caso, em primeiro lugar, você já tem um ponto de partida, que é o story que vocês vão construir. Portanto, vocês já têm umas ideias
como deve ser esse centro de encaminhamento, não é? Depois o grupo vai trazer novos contributos, vai trazer novas características, novas funcionalidades, etc. O próximo grupo do próximo curso vai trazer outras características e outras funcionalidades. E vocês estão sempre a melhorar. É um ongoing process. Vocês estão sempre a enriquecer o vosso modelo. E isso é que é a parte boa do Agile, ela ser surpreendente e inesgotável, não é? Quando o curso é aberto, a gente vai construindo algo para o Instituto. Quando é fechado, algo para a empresa, eu estou entendendo. E segunda, terceira, quarta edição é um negócio que nunca para, né? O centro nunca está pronto. Exatamente. Que é o conceito do Agile. Repara, o conceito do Agile é nunca estar pronto. É nós estarmos sempre a aprender com os erros e a evoluir com os erros. Esse é o conceito do Agile. Outro dia, uma empresa me contactou que queria alugar, entre aspas, um Scrum Master. E eu disse assim, olha, fazer os ritos do Scrum Master, eu não tenho esse perfil. Mas fazer o papel de Scrum Master para ajudá-los a aprender com os erros, a inovar e estar sempre a aprender, e a pessoa diz assim, espera aí, nós já definimos tudo que tínhamos que definir para os próximos 5 anos. Não queremos cá inventar mais nada. Só queremos uma espécie de polícia para garantir que os ritos são utilizados de uma forma xiita. Mas então não são o Agile. Não é? O Agile é exatamente o contrário. É essa flexibilidade, essa busca constante pela simplicidade, pela melhoria contínua, etc. Isso é que é a característica do Agile. Então, coisas que hoje são verdade, amanhã podem não ser mais. Não é? Agora, o que nós não podemos partir é de um modelo pronto, um modelo acabado. Isso é anti-Agile. Ok, vamos aprendendo. Vamos aprendendo. Pedro, boa noite. Guilherme. Sou. Boa noite, obrigado, Francisco. Pedro, muito bom, hein? Bacana, excelente aula aí. Muito bom ver como tem evoluído, né? Assim, você tem incorporado novos elementos à metodologia, bacana mesmo. Que eu acho que esse é exatamente o espírito que você comentou, né? De estar evoluindo o tempo todo, incorporando e melhorando, né? Em relação ao Centro de Orientação e Encaminhamento, né, que o Wagner e o Minarelli comentaram, o que eu vejo acho que tem duas possibilidades aqui. Uma é do próprio curso ser aperfeiçoado e do próprio modelo ser aperfeiçoado, né? O próprio Centro de Orientação e Encaminhamento, enquanto o modelo pode ser aperfeiçoado a cada nova rodada, né? Então, acho que é essa beleza, né, do Agile Mindset. E só um último comentário, acho que para talvez trazer um pouco de tranquilidade, que a gente possa pensar também, é de dar uma fatiada, né, Pedro? Assim, usar em algum momento um pouco das diferentes metodologias e para a gente ganhando um pouco mais de confiança ao invés de entrar com tudo que você comentou, né? Acho que isso acho que ajuda bastante também, né? E só para vos dar mais conforto, eu estou à disposição de todos os grupos para conversar com vocês sobre os cases que vocês vão preparar. Portanto, quando vocês tiverem os cases já, um draft do case, que queiram conversar comigo, eu estou à vossa disposição. Agora, Pedro, é Brunini novamente falando. Francisco, isso reforça aquilo que a gente vem conversando, eu imagino que também nos outros grupos, é exatamente a conexão existente entre os 6 fundamentos. É extremamente importante. Aquilo que o Pedro está reforçando, dizendo o seguinte, olha, vocês não vão ensinar o Agile, né, o Mindset. Vocês vão buscar aquele conhecimento que nós estamos dividindo com vocês aqui e tentar colocar no processo aquilo que foi discutido no primeiro curso. Agora, da mesma forma, aquilo que foi discutido em conflito pode ser trabalhado e conectado com mudança, com autodesenvolvimento, com encaminhamento social,
Né? Quer dizer, esta amarração é extremamente importante existir, na minha opinião. Sem dúvida, Brunini, essa é a intenção desta conversa e que, obviamente, não é restrita ao Agile Mindset. Todos os fundamentos, eu diria que todos nós devíamos conhecer todos os cursos. Perfeito. Né? Porque, agora falando no absurdo, nós vamos promover gestão da mudança sem respeitar gestão de conflitos, né? A determinada altura podemos contradizer aquilo que é dito lá na gestão de conflitos, não é? E depois fica estranho, não é? Perfeito. A mesma linha no encaminhamento social, quando se leva ou traz algumas dores, e essas dores você tem um autodesenvolvimento como um dos encaminhamentos. Exatamente. Né? Então vai se amarrando, vai se complementando, um puzzle, né, que vai se montando. Exatamente. Essa é a ideia pela qual estamos aqui a falar. Agora, não é transformá-los em professores de Agile Mindset, ok? Pedro, sendo muito honesto, Pedro, sendo muito honesto, eu diria que até a metade, um pouquinho antes, mas até a metade eu estava perdido. Sendo muito honesto, eu dizia, mas aonde nós vamos chegar? Uhum. Mas assim, torcendo para que tivesse. Para mim, eu ainda estou com as minhas dúvidas, mas pelo menos um pano de fundo, para mim está claro. Qual é a proposta? Mas eu confesso que no início sofri um pouco, viu, Francisco? Eu falei, meu Deus do céu, mas não tem, como o Robson falou, o Bernardo falou, mas vou ter que desmontar e fazer tudo? Não, eu acho que não temos que desmontar e fazer tudo. Não. Eu acho que é tentar buscar algumas adaptações e conexões àquilo que está sendo dado lá no primeiro curso, né? E, principalmente, trazendo dos participantes os encaminhamentos para que não sejam top-down, como muitas vezes, né? Agora, eu não sei, Pedro, desculpa, Francisco, só para aproveitar, se nós estamos adentrados já tal. De certa forma, nós estamos falando um pouco de 70, 20 e 10 também, não estamos falando, não? Com certeza. Sim. Isso também é outro conceito que é transversal a todos os cursos, não é? Tanto que fizemos esse exercício, né, de pegar todas essas ações de desenvolvimento e fazer a classificação. Perfeito. Né? É interessante, é como o Minarelli disse, estamos aprendendo. Porque, repare, houve pessoas que estão aqui que fizeram outro curso, que era um curso de 18 horas, não é? Então, esse já tem uma vivência daquilo que eu apresentei aqui de uma forma muito breve, numa hora, não é? Então, esse já sentiram na pele o custo-benefício de utilizar todos estes passos que eu mostrei, não é? Mas aquilo que eu... Brunino, você sabe tão bem quanto eu, ou melhor do que eu, que nós no RH parecemos uma esponja com as modas, não é? Era o RH integrado, depois o RH estratégico, agora é o RH agile, depois é tudo igual, quer dizer, depois a remuneração é feita do mesmo jeito, a avaliação de desempenho do mesmo jeito, a gestão de treinamento do mesmo jeito, mas os nomes vão mudando. E há muita gente que está a fazer dinâmica de grupo, com grupos tradicionais, e diz que está a fazer Scrum com squads. Só que nem faz ideia o que é um squad, nem faz ideia o que é um ritmo do Scrum. A pessoa diz que está a ser disruptiva, está a usar Design Thinking, e depois não tem nenhuma ferramenta para fazer Design Thinking. Diz só, olha, agora vamos idealizar. Então, viramos idiotas, todo mundo tem ideias. Mas não tem nenhuma ferramenta para ter ideias. Está a ver? E aquilo que eu quis mostrar a vocês, olha, existem ferramentas para ter ideias. Olha aqui o pensamento lateral, como é uma ferramenta legal para ter ideias. Porque se eu disser só, temos uma etapa que se chama idealização, que é ter ideias, o que é que vocês iam fazer? Brainstorming.
Depois eu fazer brainstorming e dizer, olha que legal, estou sendo agile, estou fazendo brainstorming. Só que brainstorming não é necessariamente agile, não é? Então, eu mostrei aquela história, mata a cobra e mostra o pau. Quer dizer, eu digo, é preciso fazer idealização e tem aqui uma ferramenta para idealização. Eu estou à espera que vocês usem a ferramenta tal e qual, segundo ela deve ser usada. Não, obviamente que não. Porque não é agora em 5 minutos que eu vou ensinar como é que se faz pensamento lateral. Eu, pelo menos, demorei muito mais tempo do que isso para aprender, não é? Então, mas para vocês terem uma ideia, espera aí, quando o Pedro estava a falar de idealização, não era nenhum brainstorming que ele estava a falar. Ele estava a falar de uma ferramenta robusta para ser inovador, criativo e que todas as pessoas dessem o mesmo contributo para a inovação e não houvesse aquilo que é tradicional quando nós temos dinâmica de grupo, que há sempre 2 ou 3 pessoas que lideram o debate e os outros seguem essas 2 ou 3 pessoas. E, no final, vence a opinião que teve mais aderentes. Não é? Segundo o conceito de pensamento lateral, isso não existe. Todos têm exatamente o mesmo contributo. Todos só podem falar 30 segundos. Ninguém pode contra-argumentar aquilo que o outro diz. Então, não há hipótese de haver pessoas que tenham uma destreza verbal maior ou sejam mais persuasivos que os outros, porque eles simplesmente não têm espaço para entrar nessa dialética do grupo. Não é? Então, se eu não mostrasse essas ferramentas, eu não conseguia transmitir o que é que eu queria dizer, por exemplo, com idealização, que é uma das 5 etapas do Design Thinking. Não é? Gente, estamos chegando aqui às 20 horas, um pouquinho, meia hora além do horário inicial. Mas isso é hora extra, né, Francisco? Tá certo. E quantos por cento, Brunini, agora? 70. 70, não é mais o dobro? Não fico mais. Não é fim de semana, Augusto, não é fim de semana. Eu disse, no sábado. Vamos aumentar em 70% o jeton do dia de hoje, né? Porque... Legal. 70, 20 e 10. 70, 20 e 10. Eu disse ao Francisco para cobrar R$5 a cada um por esse curso que eu estava dando, porque dava um jantar, não é? Assim, dá o jantar e paga o cafezinho. Bom, mas eu, de qualquer forma, eu estou à vossa disposição. Eu já vi que nem todos estão presentes, já saíram algumas pessoas, mas eu estou à disposição de todos para ajudá-los a construir os vossos cases, ok? Portanto, só peço é que quando me envolverem na discussão já seja em cima de um working paper, não é? Não partir do zero, partir já do início de trabalho para eu poder transmitir aquilo que eu penso a respeito, não é? Perfeito. E, Pedro, sugestão, já que isso tem conteúdo, né? Que seja por e-mail, não é? O arquivo Word, o Excel. Estes slides eu vou já disponibilizá-los, não é? E repito, alguma coisa que vocês precisem, me chamem. Então, mas o que seria o entregável que teria na mão para conversar com você? Para comigo, é a construção do case, portanto, que seria o story que vocês querem submeter para o grupo e como é que vocês vão pegar em tudo isto que eu mostrei e vão usar certamente parte disto, não é? Portanto, seriam os ritos do Scrum que vocês vão desenvolver, que há de ser parte disto, não há de ser tudo isto, e o story, que é a demanda que vocês vão apresentar ao grupo. E agora, gente? Bom, o encaminhamento social tem uma nova reunião para o dia 24, está confirmado, dia 24 já tínhamos agendado às 18 horas. Vamos retomar, nós estamos aí dando forma ao curso, né?
E há conteúdo do curso também, e não necessariamente só a dinâmica, mas o conteúdo e tal. Fica mantido aí, então, Minarelli, João, Guilherme. A reunião do dia 24, se Francisco também puder. Né? Mas estamos desenhando, estamos montando. E com certeza, Pedro, a hora que tivermos alguma coisa que falamos o seguinte, opa, vamos consultar Lisboa, faremos aí um contato. Estamos aqui, não vai ser o oceano que nos vai impedir de trabalhar juntos. Francisco, posso tirar uma dúvida só? Minarelli, o que você tem é fundo de tela ou você está na América do Norte? Fundo de tela. É fundo de tela? É padrão do Teams, esse é um fundo padrão do Teams. Ah, bom, não conhecia isso. O Teams tem essas telas já para você usar. Aqui já é noite, poxa. Ok, Francisco e os demais. Um grande abraço a todos, de minha parte. Obrigado, então, a todos. Boa noite, gente. Muito obrigado, gente. Boa noite. Boa noite obrigado. a todos. Pedro, obrigado, viu? Muito Obrigado, bom, Pedro. Pedro. Parabéns, Pedro. Excelente. O grupo definiu muito bem. Francisco também fica aí.